Salve, salve Matilha! Curso Matilha dos Vendedores. Hoje eu vou fazer um vídeo fazendo um resumo do que vai ser o curso Matilha dos Vendedores. Meu objetivo aqui é explicar para vocês que a venda é um processo, que ela tem início, meio e fim. Então, para você que talvez ainda está em dúvida se vai fazer o curso ou não, veja esse vídeo até o final que com certeza vai ficar muito mais claro qual que é o objetivo desse curso, porque realmente eu estou dando 1000% de mim. Eu já estou há mais de 1 ano e meio preparando esse curso. Eu trabalho com vendas há 11 anos. Desde que eu comecei, eu me especializei em técnicas e ferramentas para conseguir compartilhar um pouco do que eu aprendi, tanto no Brasil quanto fora do Brasil. Então, sem mais delongas, solta a vinheta aí. Então vamos lá. Para mim, quando a gente decide ser um vendedor, não é simplesmente você dizer, eu tenho dom, eu nasci para isso, eu me comunico bem. Qualquer pessoa que se dedicar a aprender e colocar em prática, porque nada adianta você ler e ter essa obesidade de informação e não colocar para fora. Então você tem que testar, tem que validar e realmente ver se isso se adapta para o seu mercado ou não. Então o curso Matilha dos Vendedores ele vai ser dividido em 4 módulos, mas nós temos o módulo 00, que na verdade é as boas-vindas. E o objetivo do curso, diferente do YouTube, é que eu realmente pegue você pela mão e transite por todo o processo de vendas. Porque de nada adianta eu te falar algo e a gente não ter um acompanhamento. Então a cada vídeo eu vou estar te dizendo qual vai ser o próximo passo. Aqui você tem um monte de informações que talvez não sabe por onde começar e por onde terminar. E no curso vai ser diferente, eu vou te dizer como começar, quais tarefas você vai fazer, então a cada aula você vai ter uma tarefa para exercer no dia seguinte e assim vão ser durante 4 semanas. Então no módulo 00 você vai ter um glossário, que na verdade são expressões utilizadas no dia a dia de um vendedor. Por exemplo, prospect, chamada fria, lead, enfim, são várias terminações que é utilizado no dia a dia de um vendedor que você precisa saber, porque durante o curso eu vou falar diversas vezes sobre isso. Eu também vou compartilhar um pouco sobre as histórias das vendas. Por quê? Muitas das vezes você não está sendo um bom vendedor porque tem uma crença limitante. O vendedor é mentiroso. O vendedor... Se você não conseguiu fazer nada da vida, você vira vendedor. E a história do vendedor consegue ressignificar muito bem isso que pode estar te travando a vender mais. E é claro, nesse módulo 00 eu quero te dar as boas-vindas, porque realmente, na minha opinião, Matilha dos Vendedores vai ser uma comunidade, onde os vendedores vão se ajudar. Vai ter um grupo onde as pessoas vão conseguir debater ideias. E na última semana eu vou fazer um aulão ao vivo com todos os alunos para a gente compartilhar as dúvidas que ficaram, o que você conseguiu colocar em prática, o que você não conseguiu, quais foram os resultados que você teve e assim por diante. E na primeira semana vai ser o módulo 1, onde a gente vai falar sobre pré-vendas. E a pré-venda é dividida em 3 etapas, que a gente começa dizendo sobre a prospecção passiva. O que é prospecção passiva? É você realmente fazer um estudo, entender o seu cliente, ler, entender o mercado que você atua, porque realmente esse primeiro passo, na minha opinião, é muito mais importante. É a mesma coisa você ir para a guerra sem conhecer o terreno. Então você precisa entender o terreno para daí sim você começar a fazer a abordagem. Então quando a gente faz isso, nós precisamos primeiramente qualificar o nosso lead. Por quê? Vamos dizer que você vai ligar para alguém e você não sabe se ele tem perfil, não sabe se ele tem interesse, não sabe que mercado ele atua e como você vai atender ele. Então antes mesmo de você ligar para o cliente, você vai estudar ele e, consequentemente, fazer uma qualificação. E existem certos passos a passos que você precisa seguir para qualificar um lead. Não é simplesmente você olhar o perfil do Instagram dele ou a internet. Então, eu compartilho com você o que é necessário para você qualificar esse lead. E, claro, por fim do processo de pré-venda, a gente vai para a prospecção ativa, que é a abordagem em si. Então, quando você está abordando o cliente, existe o rapport que você pode fazer por telefone, que não é somente você ligar e ser gentil. Você tem várias técnicas, por exemplo, equalizar o seu tom de voz, o seu ritmo da fala, perguntar antes mesmo de ele começar a falar do produto ou você falar do seu produto. Então, por que não perguntar para o seu prospect qual é a história dele? Por que ele começou nesse mercado? Ele seguiu uma origem de família ou ele abriu uma empresa própria? E o principal é você reconhecer isso. Se ele te falou que ele abriu a empresa dele, por que não reconhecer? Nossa, te parabenizo por ter coragem de empreender. E isso você está falando de uma maneira natural. Você não quer manipular ninguém, você quer influenciar positivamente essa pessoa. E sinceramente, empreender é algo que a pessoa precisa ter coragem. Então, quando o seu prospect te fala isso, é muito importante você amortecer dizendo,
Pô, que legal, obrigado por compartilhar. Me conta mais um pouco sobre a sua história. E aí a sua prospecção ativa, a sua abordagem, não vai ser algo rápido de 2, 3 minutos, mas sim você cria um vínculo nessa ligação. Você fica às vezes 10, 15 minutos. E para mim, venda é de pessoa para pessoa e não de produto para empresa. Então, antes mesmo do cliente comprar o seu produto, ele está comprando você. Então, escuta ele, pergunta, estimule ele a falar. Porque de nada adianta eu te perguntar e não estimular você a falar cada vez mais sobre a sua empresa, sobre a sua história e sobre o seu negócio. Já no módulo 2, nós vamos falar sobre rapport. Na minha opinião, é uma das aulas mais importantes e é o que eu mais me especializei durante esses 11 anos. Porque quando eu comecei, eu tinha 18 anos. Então, tu imagina um moleque chegar numa loja atendendo uma senhora de 60 anos, 65 anos, ou uma pessoa que já está há 30 anos no mercado. Então, eu precisava criar um vínculo com essa pessoa, porque à primeira vista já me julgavam como jovem inexperiente. Então, eu tinha que criar ferramentas para conseguir criar um vínculo com a pessoa. E existem vários processos que você pode utilizar. Como eu falei no telefone, tem a equalização de voz, ritmo da fala, o espelhamento do corpo. E como eu estava falando, você se interessar genuinamente pela pessoa. Mas nesse vídeo eu realmente compartilho várias técnicas que você pode utilizar. E nem todas talvez você vai dizer, meu, eu não gostei dessa, tá tudo bem. Mas vão ser mais de 10 técnicas que eu vou compartilhar, que você pode escolher 3, 4, 5 e começar a colocar em prática. Porque se você se conecta com a pessoa, não importa que produto você vende, você vai vender para ela. Porque ela gostou de você e não somente do produto. Por exemplo, eu tenho clientes que me falam disso, se um dia tu me vender a marca XYZ, eu vou comprar. Muitas das vezes os clientes querem saber quem vende o produto e não o que você vende. Então por isso que é tão importante você, primeiramente, mostrar quem você é, para depois você mostrar o seu produto. E é claro, antes mesmo de você dizer quem você é, você tem que entender com quem você está se relacionando. Para mim, uma das coisas muito importantes para um vendedor é a arte de fazer acordos. Se você não faz isso com seus clientes, possivelmente ele não vai te responder, ele não vai criar compromissos com você e, consequentemente, ele não vai ter uma aliança com você. Então, por exemplo, aqui no escritório, a gente faz uma reunião, é muito importante você previamente fazer acordos. Está falando com o cliente, olha, geralmente a reunião vai durar tantos minutos, você tem essa disponibilidade para falar comigo? Depois, você vai chegar e vai dizer para ele, olha, geralmente após a reunião, nós já deixamos pré-agendado uma data específica, horário específico para a gente voltar a conversar. Ou você visitar minha loja, ou a gente fazer uma ligação. Tudo bem para você? É muito importante você conseguir o sim dessa pessoa. Então, quando a gente faz um acordo, você, quando for ligar para ele, você não está pressionando, você está cumprindo um acordo. Então, você se sente mais leve e, consequentemente, o cliente fica no compromisso de te atender ou, no mínimo, te mandar uma resposta. Olha, não posso falar hoje, mas eu te retorno amanhã. E se ele te falar isso, o que você vai fazer? Que horário? Amanhã. Então, seja muito específico com datas e horários, porque senão tudo fica no ar e, consequentemente, você não vende mais. Pitch de venda. O que a gente tem que entender é que o cliente muitas das vezes não te conhece. Então, ele precisa saber se o que você está falando é uma verdade, se realmente o seu produto funciona, quem mais diz isso? Então, você tem que ter provas sociais. Quem realmente já utilizou o seu produto e teve resultado? Então, por exemplo, você vai ver no meu site que vai ter um vídeo de uma pessoa falando sobre o curso que já fez comigo, porque é uma prova social, é um exemplo do que já deu certo. Então, quando você prepara o seu pitch de venda, tem que ter todos esses passos a passo para você apresentar isso e criar credibilidade. Então, quando você for fazer um pitch de venda, esses 3 passos tem que estar muito redondo para ele realmente confiar em você e dar o próximo passo. Módulo 3, negociação e fechamento. Algo que eu quero já começar falando. Fechamento não é você simplesmente esperar o cliente dizer eu quero comprar. Negociação, fechamento é um pedido. Você tem que pedir a venda. Então, se você chegou, fez todo o passo a passo, apresentou o seu produto, já fez perguntas abertas para ele falar um pouco mais da empresa, falar sobre o negócio, é pergunta fechada. Peça a venda. Então, o que falta para você concretizar essa venda? Por exemplo, se você é um personal trainer, você pode no final dizer assim, então pode ser eu que vou ajudar você a emagrecer, por exemplo? Faça essa pedida, peça para ele olhando nos olhos, que com certeza vai ser algo muito mais genuíno e ele vai te dar essa confiança e fechar com você. Porque às vezes o que ele precisa é o empurrão. As pessoas não acordam um dia e falam, eu quero comprar algo. Então você tem que saber elevar isso e trazer a pessoa contigo. Você é um condutor e não simplesmente um comunicador. Objeções, eu acho que é uma das palavras mais que as pessoas ficam com mais medo quando começam a vender. Porque quando o cliente fala, não tenho tempo, ou não tenho condição financeira,
ou preciso falar com fulano, preciso falar com o Beltrano, a primeira coisa que um vendedor inexperiente faz é, tá bom, e ele fica numa posição passiva. Só que nesse momento você precisa ser ativo e entenda, objeção não é uma rejeição. É apenas uma confusão na hora de entender o seu produto. Talvez ele não entendeu o valor do seu produto, talvez ele não percebeu que é algo urgente para ele. Então você precisa com perguntas fazer com que ele perceba que é o momento certo de ele fazer a compra. Que não importa se o seu produto tem um valor mais agregado, mas ele necessita do seu produto. E não é apenas argumentando, é com perguntas. E é por isso que no curso eu falo muitas coisas sobre perguntas na hora do fechamento. Porque você precisa que ele responda aquilo. Entenda, você não vai convencer ninguém, as pessoas se convencem pelo que elas falam. Por isso que no curso eu falo muito sobre a palavra baseado no que você me falou, não no que eu estou te falando. Então sempre que você quer argumentar, você precisa utilizar essa frase, baseado no que você me falou. Agora há pouco você me disse isso. E é por isso que eu acredito que o produto se adapta ao seu perfil, ao seu lifestyle, ao seu estilo de vida. Então, novamente, objeções não são um problema. O problema é quando você tem ausência de respostas. Ah, mas se o cliente não me responde, as suas perguntas não estão sendo as mais eficazes. Você precisa fazer perguntas melhores e isso necessita treino, prática. E é por isso que, se você participar do curso Matilha dos Vendedores, você vai praticar com mais frequência, porque eu vou te dar tarefas para você exercer e colocar em prática. E no fechamento, você realmente precisa direcionar ele para a compra. Porque eu, quando comecei a trabalhar com vendas no shopping, eu tinha medo de dizer para a pessoa, você quer pagar no dinheiro ou no cartão? Por exemplo. É uma pergunta tão simples, mas a gente fica com receio, porque parece que a gente está empurrando isso para o cliente, mas não é empurrar. Você sabe que ele vai usar o produto, ele gostou, ele se olhou no espelho, por exemplo, se é uma loja de roupa. Ele botou a camiseta, se olhou no espelho, se sentiu bem? Cara, ótimo, é isso que ele precisa. Então você só faz perguntas. A cor, você gostou? O tamanho está adequado? Sim. Então tá bom, vai ser no dinheiro ou no cartão. Ponto. Simples, não dificulta as coisas. Então por isso que o fechamento em si não tem mágica. É simplesmente coragem e perguntas eficazes. Porque naquele momento talvez vai te dar uma tremida e vai dizer, putz, eu tô com receio de falar isso. Não tem receio. O que você tem que ter receio é de não perguntar, é de ficar na posição passiva. E sim realmente você se colocar numa posição ativa e dizer, eu vou concretizar essa venda. E é algo que é muito importante, entrou um cliente na loja, já imagina que a venda é sua. Ah, mas eu trabalho num lugar que tem várias lojas. Ótimo, a sua loja é a melhor. Você é o melhor vendedor. Já coloque isso antes de ele começar a ver produto. Pense nisso, imagine isso, que consequentemente vai trazer essa confiança para a sua comunicação e para as suas perguntas. Por fim, nós temos o módulo 4, que é o pós-vendas. Então, eu acredito que o pós-vendas não é um fim, mas sim um recomeço. Então, a pessoa comprou de você. O que você vai fazer agora? Vai se acomodar e dizer ok? Não, você tem que fazer uma ambientação da pessoa. Explicar para ela como utiliza o produto. Como é trabalhar com a sua marca. Por exemplo, nós vendemos de empresa para empresa. Então, eu preciso explicar para ela como é utilizar o produto. E eu há muito tempo venho fazendo treinamento nas lojas, mas há alguns meses a gente criou um material chamado onboarding, para a pessoa saber como utilizar o produto, abastecendo ela com imagens, com blocos 3D dos nossos produtos. Então, quando a gente faz essa ambientação, ela vive o nosso mundo, ela vive a nossa experiência. Então, por isso, se você vende um produto hoje e você não tem um onboarding, te digo, é muito importante. Crie uma carta, talvez, se você vende roupa, objetos, o que for. Crie uma carta, coloca dentro da bolsa do presente ou do produto que ele está comprando, explicando a maneira de usar o produto, como ele pode se sentir utilizando o produto, porque isso são valores que não são tangíveis. E é aí que está o valor percebido de tudo. Valor agregado que a gente coloca de matéria-prima, que a gente coloca de serviço. Mas o uso desse produto é que é o valor percebido, porque ele percebe utilizando o produto, quando você coloca uma carta ali dentro. Então, crie um onboarding que vai te ajudar muito. O próximo passo é o NPS, é o índice de satisfação. Por que a gente tem que fazer isso? Se a pessoa ficou satisfeita com o seu serviço, ela vai indicar para outras pessoas. Então é muito importante você fazer esse NPS para ela falar do seu produto, para ela realmente qualificar ele e no final, se ela falar tudo nota 10, por exemplo, por que não indicar para os seus amigos mais próximos? Então a pergunta que eu te deixo aqui, linkando com o próximo tema, é indicação. Quando foi a última vez que você pediu indicação? No nosso segmento a gente trabalha praticamente com um cliente por país, é um pouco mais difícil de te fazer indicação, mas você que trabalha com, por exemplo, varejo ou atacado, você consegue fazer isso com diversos clientes, porque não são concorrentes, e sim um pode ajudar o outro indicando. Por exemplo, o WhatsApp, no final do atendimento eles têm um passo que é os referidos, que eles indicam
amigos próximos. Então, no final do atendimento, ele pede, abre teu WhatsApp aí, pega 20 contatos que talvez tenham interesse em fazer um curso de inglês e compartilha agora. Bem assim, agressivo. Eu vi um vídeo do Flávio Augusto, que é um curso que ele fez, e ele fez exatamente isso com uma pessoa online, ao vivo. Pega aí teu WhatsApp, abre 20 contatos, compartilha essa mensagem pronta que eu vou te passar. Então, ele mesmo já induz o cliente a indicar. E o que ele está fazendo? Abastecendo o funil de vendas. Então, quanto mais indicação você tiver, mais você abastece seu funil e mais você vende. Então, você fazendo esses 4 passos, 4 módulos, com certeza a sua venda vai ficar muito mais fluida, muito mais consistente e claro, a ideia aqui é que você se transforme numa máquina de vendas. Então, num resumo, eu tenho certeza que esse curso ele vai realmente te transformar como vendedor. Eu vou estar aqui todo momento para tirar dúvidas e também a gente vai ter uma equipe de suporte para te ajudar, que realmente é a pessoa que fez o curso já comigo e, consequentemente, eu posso dizer para vocês que confio nela plenamente porque eu passei tudo que eu aprendi praticamente ela sabe. Então, o meu objetivo é que ela esteja aí à disposição de vocês para que possa sanar qualquer dúvida diária. Tá bom, pessoal? Espero que vocês tenham gostado. E se você ficou com alguma dúvida, compartilhe aqui abaixo se você ficou com dúvidas ou se você curtiu. Dá um like aqui, compartilha para o seu amigo, para sua amiga. E se você não é inscrito, te convido a se inscrever aqui no canal. A gente se vê semana que vem na quarta-feira às 8 horas da noite aqui no meu canal do YouTube. Valeu, Matilha! Abraço!